noite, alunos. Aqui quem fala é o professor Denis. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os suplementos especiais na prática do exercício físico. A gente já havia comentado sobre alguns desses suplementos nas aulas de carboidratos, de proteínas e, é claro, de lipídios. E hoje a gente vai falar sobre alguns desses suplementos especiais, aqueles que não se enquadrariam tanto nesse grupo. Então, o primeiro deles que eu vou separar para vocês é a creatina. Então, a creatina, de fato, é uma substância que participa do processo de produção de energia. Na verdade, a creatina está no sistema de obtenção de energia imediata, uma vez que ela se liga ao grupamento fosfato, transformando-se em creatinofosfato, permanece lá dentro da célula e no momento da atividade física o corpo pode ir lá e retirar aquele grupamento fosfato aproveitando essa energia de maneira extremamente rápida. Então a creatina ela tem essa característica ligada ao processo de obtenção de energia. É a sua principal função no corpo. Então, logicamente, um suplemento de creatina tende a aumentar os estoques de energia dentro da célula muscular. Isso vai dar um pouco mais de disposição para aquele indivíduo. As principais fontes de creatina, de origem, pode ser de origem animal, endógena, ou exógena. Exógena a gente entende, a creatina de origem animal, principalmente pela ingestão de carne, de peixes e de outros alimentos de origem animal. E endógena, que é aquela que é produzida pelo próprio corpo, principalmente no fígado, nos rins e no pâncreas, os principais locais de produção de creatina. Tá? E ela utiliza os aminoácidos glicina, arginina e metionina. Então, se a gente tem esses três aminoácidos, por exemplo, principalmente a arginina se ligando com a glicina, nosso corpo consegue transformar no ácido guanidinoacético, que juntamente o grupo metil oriundo da metionina transforma-se em creatina. Essa creatina é uma molécula que ela está pronta para receber o grupamento fosfato e ficar como uma reserva de energia dentro da célula muscular. Após ser produzida principalmente no fígado, ela pode ser distribuída para diversos tecidos do organismo, através do sangue, inclusive por essa via que se chega ao músculo. Quando o atleta ele realiza as atividades físicas, ou seja, ele já tem um tempo de treinamento, uma pessoa treinada, essa pessoa aumentará naturalmente os estoques de creatina muscular, principalmente porque a atividade de produção dessa substância no corpo aumenta. O contrário também é verdadeiro. À medida que a gente não faz atividade física, se torna uma pessoa sedentária, os estoques de creatina tendem a diminuir também. A creatina é uma suplementação bem legal, é um marcador bem legal da lesão nas células, uma vez que toda vez que acontece uma lesão, principalmente muscular, que é o principal local de depósito de creatina, rapidamente essa substância aumenta no sangue. Então a gente entende que existe uma lesão naquele corpo, aquela célula muscular ela se rompeu, possivelmente aconteceu a liberação dessa creatina. Tá? Então, 95% de toda a creatina produzida pelo corpo vai para o tecido muscular esquelético, que é o principal local onde acontece a utilização dessa creatina como fonte de energia, o que prova mais ainda a importância dela no papel de produção de energia. 5% vai para coração, cérebro, retina e testículos, que são locais que também necessitam de energia, mas não tem essa variação brusca de atividade, como é o caso do tecido muscular esquelético. De uma forma geral, o nosso corpo precisa da creatina diariamente, algo em torno de 1 grama para o indivíduo adulto, e o nosso corpo consegue produzir cerca de 1 grama por dia. Além disso, nosso corpo recicla de 2 a 3 gramas por dia de creatina, de modo que ela não é considerado um nutriente, Basta apenas a gente fazer a ingestão dos aminoácidos necessários, nosso corpo consegue produzir de maneira endógena, e até mesmo reaproveitar diariamente. Um excesso de creatina, nosso corpo não consegue aproveitar, então isso vai forçar tanto o fígado quanto o rim nos processos de excreção da própria creatina, que já é uma coisa bem interessante e importante para a gente poder falar da sua própria suplementação.
Então, quais são as funções da creatina no corpo? Primeiramente, a creatina é uma importante fonte de energia, que já havia discutido aqui, tá? Principalmente porque durante a contração muscular os estoques de ATP vão diminuir. Esses estoques de ATP, quando eles são diminuídos, justamente porque o ATP ele vai ser degradado, né, princípio ATPase, até gerar uma ADP. E aí, agora sim, essa energia vai ser aproveitada lá para a função do corpo, da contração. Então, a creatina, quando ela está ligada ao grupamento fosfato, o que ela faz? O corpo pode utilizar essa creatina para reciclar, para reproduzir uma ATP. Isso faz com que uma produção de energia seja gerada. Essa reação de fosforilação e desfosforilação é muito rápida, por isso é que ela é considerada de fonte imediata para exercícios principalmente de alta intensidade e curta duração. Aí, quando a gente pensa nos efeitos que a suplementação da creatina pode causar no corpo da pessoa, é onde a gente vai entender um pouquinho de como fazer essa própria suplementação. Primeiro porque toda vez que a gente suplementa a creatina, o corpo, obviamente, vai ter uma disponibilidade maior de creatina. Eu estou dando mais creatina para a pessoa está ingerindo esse suplemento, o corpo, em geral, fica com uma concentração de creatina maior no seu próprio organismo. Tá? Isso vai fazer com que aumente um pouquinho a disposição para fazer o exercício físico. Isso é muito importante, principalmente em períodos de pré-temporada, né? Quando os atletas eles vieram de um período sem atividade e desejam retomar o seu ritmo de treinamentos. A autossuplementação de creatina pode ser extremamente vantajosa para esse tipo de situação. Tá? O segundo efeito bem importante da creatina é que ela aumenta a ressíntese de creatinofosfato. A própria suplementação pode aumentar a ressíntese. Se eu tenho uma maior concentração de creatina no corpo, logicamente o nosso organismo consegue reciclar mais creatina. Isso faz com que, obviamente, a gente tenha uma disponibilidade maior e isso aumente o nosso desempenho. Tá? De uma forma geral, isso vai aumentar a capacidade muscular contrátil, mantendo esse turnover de ATP, essa renovação de ATP, né, de uma maneira bem interessante para o próprio exercício. Quando a gente faz a suplementação de creatina, outra grande vantagem é que a acidez muscular ela se torna reduzida. Isso é lógico, né? Se eu tenho mais energia oriunda da creatina fosfato e do ATP, que são poucas reações e em geral não necessitam da produção de ácido lático, o músculo fica com acidez menor. Se esse músculo fica com acidez menor, é um grande sinal de que a gente está preservando a energia, principalmente da glicose. A gente não está aumentando os estoques de ácido e de ácido lático, e isso é um fator que pode levar a uma lesão muscular. A pessoa aumenta o desempenho, previne a fadiga, né? O quarto efeito, que também é extremamente importante e é bem legal da creatina, é que ela aumenta a intensidade do treinamento. Óbvio, né? Se você reduz a fadiga muscular, você aumenta as concentrações de energia no corpo, logicamente o treinamento pode se tornar um pouco mais intenso, tá? A pessoa, em geral, consegue pegar cargas mais elevadas. A pessoa tem a capacidade de repetir esforços rápidos com intervalos curtos e, logicamente, vai diminuir essa fadiga muscular. Outro efeito que acontece, esse já não é tão legal assim, é o aumento da massa corporal quando se faz a suplementação com creatina. Por que isso acontece? A creatina é considerada uma substância higroscópica, ou seja, é uma substância que retém água. Quando ela retém água, essa água ela tende a ficar no mesmo compartimento que a quantidade de creatina está. Se a creatina ela permanece em maior quantidade no músculo, no espaço extracelular, logicamente uma grande quantidade de água vai permanecer nesses tecidos. A célula fica entumecida, né? Ela fica grande, cheia de água, e isso faz com que a pessoa aumente seu peso, né? Uma semana de suplementação da creatina já é suficiente para aumentar cerca de 5% do peso da pessoa, apenas de água. É aquela
grande faceta importante quando a gente fala da creatina, porque a pessoa ganha um aumento do volume do músculo, certo? Mas esse músculo ele não tem uma definição. Em geral, a pessoa fica com um aspecto entumecido, tá? Esse aumento de água intercelular estimula a própria síntese de proteínas, né? Diminui a própria degradação de proteínas. Aí vem as dosagens. Até agora a gente apresentou diversas vantagens, né, e relacionadas à suplementação de creatina. Então é algo extremamente bacana, pode ser utilizado? Não. A creatina é um suplemento que, em geral, pelo fato de aumentar suas concentrações do sangue e aumentar as concentrações no próprio músculo de uma maneira não normal, não fisiológica, isso vai forçar o próprio organismo a ter que aumentar os processos de degradação de creatina e excreção dessa substância em excesso. Quem realiza isso é justamente o fígado e o rim. Os processos que são utilizados é a via da degradação de proteínas, principalmente a via do ciclo da ureia. E é claro que o rim vai ter um aumento maior para excretar, um esforço maior para a excreção dessa ureia que foi produzida. Ou seja, quando o indivíduo faz uma suplementação prolongada, significa dizer que eu estou aumentando o estresse metabólico nesses órgãos, o que pode levar a lesões sérias, inclusive desenvolvimento de doença hepática e doença renal. Por esse motivo, a creatina ela não deve ser utilizada de maneira contínua, ou seja, a pessoa não pode utilizar a creatina todos os dias durante vários meses. O que se aconselha? Se aconselha que a gente faça uma ciclização do consumo da creatina. Ou seja, a pessoa tome durante um período e passe um período sem tomar aquele suplemento. Como é que deve ser feito? Alguns autores recomendam que 20 gramas de creatina monoidratada sejam divididos em 4 doses iguais de 5 gramas, dissolvidas cerca de 250 ml de suco de frutas, isso aqui num período de 5 a 7 dias. E depois a pessoa faz uma dose de manutenção com 0,03 gramas por quilograma por dia, né, que é uma dosagem bem menor. Então faz uma superdosagem na primeira semana e vai mantendo dosagens muito pequenininhas. American College recomenda 0,3 gramas por quilo por 30 dias apenas. Depois de 30 dias, essa suplementação deve ser suspensa. Hoje em dia, qual é a recomendação mais apropriada? Nós podemos fazer de duas formas. 20 a 30 gramas por 5 dias, né? Fazendo aquela divisão de 4 vezes ao dia. Depois a gente faz 7 semanas, com aproximadamente 2 a 3 gramas, uma vez ao dia apenas, de creatina. Após essas 7 semanas, a pessoa necessariamente precisa parar durante um mês. Passa um mês sem tomar a creatina de maneira a tentar preservar um pouco mais o sistema renal e o sistema hepático. Ou então, a gente faz um método um pouco menos arriscado, gritante, que é justamente 2 a 3 gramas uma vez por dia durante 8 semanas. E agora o indivíduo também suspende por um mês. Sendo bem sincero, a creatina é um suplemento que dá uma disposição bem interessante, acaba aumentando o volume muscular que desejavam muitas pessoas que estão iniciando o seu treinamento. É extremamente vantajoso para atletas em pré-temporada, mas a gente percebe que ela não é tão necessária assim para pessoas que já realizam treinamento acima de 6 meses, né? Treinamentos físicos, já são pessoas treinadas. Talvez não seja tão interessante a creatina, porque o corpo já mantém concentrações adequadas e ideais. Mexer com a homeostase do organismo pode levar, de fato, a doenças muito graves. A doença renal é uma doença extremamente grave, que infelizmente está muito comum na vida de vários atletas. Então, após a interrupção, né, a gente tem que diminuir, o corpo tende a diminuir o estoque de creatina por algo em torno de 4 semanas. Na verdade, já no final da primeira semana, grande parte dessa creatina e da concentração de água já diminuiu, né? Tem algumas pessoas que chegam a perder 2 a 3% do seu peso corporal simplesmente na primeira semana de interrupção da creatina. Após 3 meses de suplementação contínua, um mês sem consumo, que é o que a maioria das recomendações preza. Quais são os efeitos adversos, né, os efeitos colaterais associados ao consumo da creatina?
Primeiramente, quando a pessoa já tem um consumo grande de creatina, ele em geral vai desenvolver a tensão muscular. E isso faz com que o indivíduo ele mantenha o músculo extremamente enrijecido. Músculo enrijecido, né, impede a pessoa de que tenha um relaxamento, ela sente como se estivesse em carga, em estresse. E isso é extremamente desconfortável para a maioria das pessoas que utilizam a creatina. Além disso, o fato de utilizar a creatina aumenta a possibilidade de câimbras, principalmente em exercícios que acontecem em climas quentes. A pessoa em geral vai desenvolver uma grande quantidade de distúrbios gastrointestinais, principalmente as flatulências. Então há uma produção excessiva de gases intestinais, né? Isso causa um desconforto extremamente grande nessas pessoas. Há um aumento de peso, principalmente na forma de água, né? E com esse aumento de peso associado com estresse metabólico provocado pela excreção da própria creatina, isso pode ter casos de disfunção renal associados à suplementação da creatina. De uma forma geral, ela é permitida pelo Comitê Olímpico Internacional, certo? Pelos órgãos regulatórios do esporte, mas essas recomendações a respeito dos efeitos colaterais precisam necessariamente ser seguidas. O segundo suplemento que eu separo para vocês, para a gente poder estudar nesse momento, é o óxido nítrico, né? É um suplemento extremamente comum na maioria das academias, também ganhou a utilização, né, na odontologia e na própria medicina reabilitatória, né, medicina terapêutica, porque o óxido nítrico é de fato um potente vasodilatador. Quando a gente utiliza o óxido nítrico, nossas células, elas em geral, elas acabam se dilatando. O óxido nítrico ele tem ocorrência natural no corpo, então nosso organismo ele produz naturalmente esse gás lá nas nossas artérias e veias. Isso faz com que haja uma vasodilatação. Ele é principalmente a função do óxido nítrico. Só que como o óxido nítrico é um gás, o tempo de vida dele é extremamente curto, né? Tanto é de que a gente não consegue manter estoques grandes de óxido nítrico no nosso organismo. A suplementação tende a liberar essa reação por meio de reações enzimáticas que acontecem apenas na presença do nosso sangue. E aí agora acontece a liberação desse óxido nítrico, causando vasodilatação. Então, é uma molécula gasosa. A gente tem no ar atmosférico em poucas quantidades, mas ela pode ser produzida em meio aquoso desde que eu tenha a reação, os materiais necessários. Ela é extremamente tóxica quando tem uma apresentação de radical livre, então óxido nítrico, quando ele se torna óxido nitroso, né? Quando se une a mais uma molécula de oxigênio, ele se torna extremamente tóxico, tá? E é altamente reativo, que pode aumentar, né, as reações de radicais livres, a degradação de células e também de DNA. Quando ele é diluído, o óxido nítrico tem uma meia-vida muito rápida, como falei para vocês, cerca de 10 segundos. E ele, em geral, acaba produzindo nitrito e nitrato, que são duas substâncias altamente cancerígenas. Alguns autores denominam o efeito do óxido nítrico como uma faca de dois gumes, ou seja, o óxido nítrico ele teria funções aparentemente interessantes para a prática esportiva, mas os efeitos colaterais associados a ele são tão grandes que vale a pena estudar muito bem se há realmente a necessidade da utilização do óxido nítrico. Tá? O óxido nítrico tem capacidade microbicida, bactericida, né? Antiparasitática e até mesmo antiviral. Em algumas situações, o corpo acaba utilizando ele como um radical livre. A depender da concentração, principalmente concentrações muito altas, o óxido nítrico atua como toxinas. E o interessante é que quando ele está na forma de óxido nitroso, um radical livre nesse caso, né, essa substância também tem capacidade, né, tem efeito hilariante nas pessoas que utilizam. Quando há a suplementação do óxido nítrico, a adesão de plaquetas em geral se torna menor, justamente por ter alterado a permeabilidade vascular. Quando ocorre realmente óxido nítrico em níveis elevados, né, o óxido nítrico induz a disfunção no coração,
principalmente com resposta a inflamações sistêmicas. Então, como eu já havia explicado para vocês, o óxido nítrico, quando ele se une mais a uma molécula de oxigênio, gera o óxido nitroso, que é extremamente tóxico e pode levar, inclusive, para oxidação lipídica já no sangue, com lesão e morte celular, né? Principalmente de algumas células. Então, olha só, o óxido nítrico, quais efeitos que tem? Ele age principalmente em tecidos que são altamente vascularizados, como é o caso da musculatura, tá? Além das células epiteliais e eosinófilos, e ele acaba estimulando, né, a presença de várias moléculas do sistema inflamatório. Isso causa também vasodilatação e, em geral, pode causar uma hiperresponsividade brônquica, causando uma lesão, principalmente pulmonar. A vasodilatação com óxido nítrico, em geral, o efeito é extremamente bem estético, na verdade, né? Porque quando acontece a vasodilatação, mais sangue acaba chegando para aquele tecido, ele ficou maior, né? É o exemplo que a gente acontece de vários fisiculturistas que acabam utilizando o óxido nítrico antes de uma competição, em que os músculos eles ficam extremamente enrijecidos, né? Dado essa grande vasodilatação que aconteceu. Quando ele é produzido naturalmente no corpo, ele tem função fisiológica, tá? Então ele participa do processo de vasodilatação de maneira fisiológica. Isso é extremamente importante para a própria circulação, né? E, é claro, da musculatura. Tá? Então, de uma forma geral, o que a gente faz com o óxido nítrico? A gente não recomenda, eu particularmente, não recomendo tanto a utilização desse suplemento na nutrição esportiva, uma vez que a quantidade de efeitos colaterais é sensivelmente grande, isso pode tornar a utilização do suplemento um risco para a maioria das pessoas, principalmente pessoas que possuem alguma disfunção cardíaca ou alguma disfunção de cunho neurológico. Né? A utilização do óxido nítrico, nesse caso, poderia potencializar o surgimento dessas doenças. Tá? A necessidade também pode ser compensada com a prática regular de atividade física, com uma suplementação alimentar, né, nutricional adequada, e os efeitos estéticos aparentes precisam ser levados em consideração realmente na hora da tomada de decisão. Então, pessoal, essa foi a nossa aula, né, que a gente utilizou sobre esses suplementos especiais. A gente falou sobre a creatina e falamos sobre o óxido nítrico. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.